Olá, eu sou a Ana e esse é mais um Séries que Resistem ao Tempo para o canal Museu História e Artes. E hoje eu quero falar do Comissário Maigret, ou Maigret. Eu vou falar Maigret porque foi assim que eu aprendi lá no início dos anos 80, quando eu tomei contato com essa personagem. Eu vou falar de uma série específica, mas eu vou dar um panorama geral, porque o Maigret é uma personagem dessas que realmente resistem ao tempo. Ele foi criado pelo escritor belga Georges Simenon. Georges Simenon foi um escritor do século XX, ele nasceu em 1903 e faleceu em 89. E ele nasceu na Bélgica de língua francesa, porque vocês sabem, né, que a Bélgica tem 3 línguas oficiais, tem uma região que fala holandês, tem uma região que fala alemão, e o Simenon era dessa região de língua francesa. Um escritor tremendamente prolífico, mais de 400 obras entre teatro, literatura e dentro da literatura, romance, novela, conto. E o Maigret, o comissário de polícia de Paris, está em mais de 100 obras entre novelas e contos. Quer dizer, é o carro-chefe do Simenon. E eu vou ser honesta com vocês, lá no início dos anos 80, havia um boom, né? O Círculo do Livro editava. Foi um momento, eu creio, em que o Brasil tomou conhecimento desses livros. E eu li uns 3, eu acho, e não me interessou na época. Não me interessou. Eu vinha de uma adolescência em que eu havia lido O Conde de Monte Cristo, do Dumas, e o Papillon, do Henri Charrier, Banco, também do Henri Charrier. E a minha percepção da polícia de Paris, além dos Miseráveis, do Victor Hugo, com o inspetor Javert, a minha percepção da polícia francesa e de Paris e do Quai des Orfèvres, que era onde ficava a sede da polícia, era a pior possível. Então, sabe, por mais que o livro fosse bem escrito, eu pensei, cara, é um inspetor de polícia que vira comissário numa época em que ali naquele quarteirão se torturava a gente. Então, eu olhei com o pé atrás e, como eu sempre fui fã da Agatha Christie e do Conan Doyle, eu não achei grande coisa e deixei passar, né? Tanto que tempos depois, na década de 90, no fim da década de 90, nós começamos a ter acesso à TV a cabo. E a minha mãe havia tido esse acesso uns 2 anos antes. E ela sempre me falava da série do Maigret e como era boa, porque no fim da década de 90, o Multishow, que é esse canal que hoje praticamente só tem variedades, tinha um horário toda noite para séries da Europa, séries do Eurochannel e do Film and Arts. Então havia lá o Comissário Rex e o Stockinger, que eram séries da Áustria, e as séries francesas. Uma era Julie Lescaut e a outra era o Maigret, do Bruno Kremer. E essa que eu quero falar hoje, porque quando eu finalmente consegui ter acesso à TV a cabo, eu fui conferir, que a minha mãe me falava tanto, e amei a série. Amei a série, por causa disso eu acabei lendo, tanto que eu até conservo um deles, os livros do Simenon.
Não li muito, porque já no fim da década de 90, eles só estavam disponíveis em sebo, não era mais aquela coisa. Hoje em dia, talvez você vá a uma livraria e encontre. Eu nunca mais procurei, porque também não é dos meus autores favoritos. Eu considero um excelente escritor, mas não é o meu escritor. Então, dando esse preâmbulo, a série do Eurochannel é uma série longa. Ela começou no início dos anos 90, teve 14 temporadas, 54 episódios, e, gente, são episódios europeus, então eles têm 1h30. Cada episódio dá conta de um livro. O Maigret, do Bruno Kremer, ele é perfeito, porque ele é comedido, ele é discreto, ele tem essa ambientação de época, né, dos anos 30 e 40 e 50, à medida que as novelas avançam, que é muito bem feita, muito tranquila, não há esses lances dramáticos de tiro, porrada e bomba. Ele é um detetive, mesmo quando ele se torna comissário e está comandando ali a delegacia, ele é um detetive que analisa pessoas. Ele se coloca no ambiente, ele conversa sem parar com as pessoas. E não é que ele vai e interroga as pessoas ou traz para aquela salinha de porta acolchoada. Ele vai ao ambiente das pessoas, ele come com elas, bebe, participa de eventos, ele se insere no ambiente e vai analisando um a um e seguindo pistas concretas. Ele entende como as pessoas vivem para depois empreender a caçada, né, que é como se fala nesse tipo de obra. E Maigret é uma personagem que, de fato, se tornou um clássico. Você vai ter produções britânicas, e aqui eu quero citar 3 que surgiram na base de séries, mas tem filmes também. Tem o Maigret do Michael Gambon, tem o do Rupert Davis, e mais recentemente tem o do Rowan Atkinson, que vocês vão conhecer esse ator como Mr. Bean, mas que ele é um excelente ator dramático também, não é apenas um comediante. E das 3 montagens britânicas, a que eu gostei mesmo foi a do Rowan Atkinson, porque ela está impecável em ambientação, fotografia. É uma série britânica em toda a acepção do termo, impecável. E o Rowan Atkinson está excelente como Maigret, embora nem sequer tenha o tipo físico do comissário. Mas elas são faladas em inglês, e com isso perde, por mais que a ambientação de Paris pré-Segunda Guerra Mundial ou pós-Segunda Guerra Mundial seja perfeita, gente, elas são faladas em inglês. Não tem cabimento. É como fazer um Sherlock Holmes falado em português. Qual a lógica? Então, das séries faladas em francês, vocês também vão ter outro tanto. E filmes também. Por exemplo, o melhor Maigret em filmes até hoje é o Jean Gabin. E Jean Gabin dispensa apresentação. Para mim, até hoje, ele é o maior ator francês. Minha menção honrosa a Gérard Depardieu, mas o Jean Gabin para mim foi inacreditável. E eu soube que o Depardieu fez um filme do Maigret e eu não assisti e nem sei se quero assistir, porque me parece um daqueles lances de vergonha alheia, porque eu não consigo imaginar um
um sujeito do tamanho, e eu estou falando tamanho em todos os sentidos, não apenas no sentido físico, mas na maneira rocambolesca da expressão e da interpretação do Depardieu, como que ele faria uma personagem soturna como o Maigret? Eu não consigo imaginar, então eu prefiro deixar passar o tempo e ver isso daqui a alguns anos, quando eu estiver mais preparada psicologicamente. A série do Bruno Kremer teve uma extensão ao longo do tempo e teve uma evolução. Ela passou por diretores diferentes, por produtoras diferentes, o elenco foi relativamente fixo até certo ponto durante algumas temporadas, mas depois passa a ter aquelas coisas, porque o Simenon, ele jogou o Maigret, ele construiu uma vida para o Maigret. O Maigret é uma personagem que tem data de nascimento lá no último quartel do século XIX, que depois se muda para Nantes, vai estudar medicina, abandona a medicina, vai para Paris, acaba sendo comissário de polícia, depois se aposenta, e depois de aposentado ele continua se envolvendo em investigações, morando no interior. Há episódios dos livros em que ele está de férias em algum lugar longe, ou em que ele volta à terra natal e ainda assim ele tem que investigar crimes. Então o elenco da série ele é relativamente variável por conta desse tipo de situação. Mas é uma série inacreditavelmente boa, no sentido em que ela tem consistência, ela tem coerência, ela conta bem, ela consegue manter você preso à trama, mesmo que tenha esse ritmo lento das séries da Europa. E eu gosto, eu vou ser inteiramente honesta, se você é uma pessoa que está inserida nessa nossa modernidade, e eu não estou falando modernidade no sentido histórico, mas na nossa ideia do que é moderno, sabe? Da velocidade, das traquitanas e das engenhocas eletroeletrônicas e tudo mais, que não tem paciência para assistir alguma coisa de época que é feita no ritmo de época. Não estou falando dos recentes filmes em que você tem uma velocidade incrível a cavalo. Não, eu estou falando de produções sobre épocas passadas que respeitam o tempo de épocas passadas, em que tudo era muito mais lento. Se você não tem paciência, dificilmente você vai gostar da maioria das séries da Europa dos últimos 30, 40 anos. Você vai gostar de alguma coisa mais recente que meio que mimetiza a estética dos Estados Unidos. Agora, a maneira tradicional das séries da Europa de narrativa, que é uma coisa mais crítica, que você vai ter um comissário de polícia numa época complicada e que ele vai ser crítico, às vezes, aos comissários que torturam, aos comissários que prendem inocentes para resolver o caso rápido. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Há uma produção na Europa, e por Europa eu entendo Itália, França, Espanha e Reino Unido, que é o que a gente mais tem acesso, porque a gente tem acesso a um pouco mais da Áustria no Eurochannel e hoje em dia alguma coisa da República Tcheca, mas crítico mesmo à polícia é muito limitado. A maior parte das séries pelo mundo afora glorifica a ação policial e a investigação de crimes. As séries mais críticas, elas são um nicho. Maigret é uma dessas séries críticas. O Bruno Kremer, ele interpreta um comissário
E isso faz parte também da personagem que está sempre alerta e desconfiado de tudo o que é senso comum, de tudo o que é verdade autoevidente, de todos aqueles suspeitos que são os suspeitos de sempre. Porque há essa polícia no mundo afora que, quando acontece um crime hediondo, prende os suspeitos de sempre e envereda por uma investigação que é apenas viés de confirmação e que eu diria que 7 em 10 vezes acaba prendendo inocentes. E nem sempre o sistema de justiça funciona. Em países como os Estados Unidos e a França, os erros judiciários costumam ser clamorosos, tanto que viram filmes e vasta literatura por décadas e décadas. Só para citar os mais clamorosos e que têm fundo político, o caso Dreyfus na França, que tem mais de 100 anos e ainda assim está, né, na ordem do dia, em termos de erro judiciário, de conspiração judiciária, de injustiça e tudo mais, e Sacco e Vanzetti nos Estados Unidos, para começar. A gente poderia falar muito mais. Só os casos dos Panteras Negras rende pra caramba. Mas é isso que eu quero dizer. A personagem do comissário Maigret, ela é crítica, ela é alerta a esse tipo de atitude, ela empreende investigações que têm solidez e raramente se deixa seduzir pelos suspeitos de sempre, pelos culpados evidentes, por aquelas pessoas que estão ali para desviar a atenção. Às vezes se confirma que aquela pessoa é o assassino, mas não é pelos motivos óbvios. Você tem que achar o motivo e o motivo tem que ser o motivo certo. Não é só motivo, meio e oportunidade. É saber se a pessoa matou, em quais circunstâncias. Se ela é alguém que vai matar de novo, se não é. Maigret é daqueles investigadores que depois teria um sucessor nas séries no Navarro, que é daqueles sujeitos que olham e pensam: esse crime se justificou ou não? E às vezes, quando ele prende com um peso na alma. Isso o torna humano, apesar dele ser discreto, comedido, soturno. Mas é esse o charme. E no caso da série que eu defendo, que é a do Bruno Kremer, o ator foi soberbo, foi felicíssimo na interpretação, ele deu a cara do Maigret. Inclusive, quando eu penso no Maigret, e hoje contaminou até a minha leitura dos livros, eu penso na figura do Bruno Kremer, na sombra dele fumando cachimbo e na musiquinha de abertura e de encerramento da série. Quer dizer, a maior parte dos episódios nem tem abertura, mal e mal. Você tem por temporadas, algumas temporadas tem abertura, outras não tem, e eu não consegui acesso a todos os episódios, porque o que está disponível na TV são 20 e poucos. E isso é um problema, eu queria ter visto muito mais. Até hoje, eu sempre que reprisa, eu tô lá. E enquanto a minha mãe estava viva, sempre que aparecia uma reprise em algum canal, ou no Multishow, enquanto o Multishow teve séries, ou no Eurochannel, a gente se avisava: olha, vai reprisar o Maigret. E era
de domingo à noite a gente sabia que as duas estávamos assistindo mesmo separadas por 30 e poucos quilômetros de distância. Então, é uma série que, além dessa coisa episódica e pessoal que me faz ter carinho, é a melhor série que eu vi do Magré. É por isso que eu recomendo a vocês. E eu espero que vocês experimentem, que vocês deem uma chance, que vocês, se tiverem chance de assistir filmes e outras séries sobre, comparem e me digam a sua opinião. E vocês sabem, né, que eu respondo com um emoji, às vezes eu respondo o comentário, eu vejo todos os comentários, até porque esse canal não é tão grande que como uns e outros que usam a desculpa de que o canal é gigantesco e eles não podem ver todos os comentários. Eu vejo todos os comentários. Quando eu considero cabível, eu respondo. Quando o comentário é só algo concordando, eu boto lá o emoji e tá limpo, né? Então é isso. Esse foi mais um Séries que Resistem ao Tempo para o canal Museu História e Artes. Conheçam o canal, entrem na aba ao vivo, que tem bastantes lives sobre filmes, quadros, esculturas. É um canal para falar de arte em termos históricos e tem essa playlist, se é que eu posso chamar assim, de séries que resistem ao tempo. Eu tenho também o meu canal original, que leva meu nome por extenso, mas lá é muito mais voltado para história e historiografia. E tem o meu blog, que chama-se Compartilhando Histórias e está lá na plataforma WordPress. Tem também uma década de coisas lá sobre política, sociedade, história. E é isso, gente. Estou nessa internet há mais de uma década produzindo conteúdo. Então, quem estiver disposto, aí estamos. Um enorme abraço e até a próxima.